Salve pessoal, um grande abraço a você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje tem Galo no Campeonato Brasileiro e se é dia de Galo, é dia de como os caras vêm, nosso quadro destinado a entender o momento do adversário. O adversário de hoje é o Vitória, jogo fora de casa, em Salvador, no Barradão. Eu estou aqui na capital baiana e vamos conversar com o Leonardo Santiago, que sabe tudo do Vitória. Antes da gente começar a bater o papo com ele, recado de sempre da KTO aqui no canal, nossa patrocinadora Master. Se você ainda não fez o seu cadastro, faça utilizando o cupom FROSSAR, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito. Se a primeira aposta, caso você erre, o valor volta para você como bônus para uma nova tentativa, beleza? Aliás, hoje à noite tem jogo da Argentina na Copa América, Argentina e Canadá, e tem um odão um absurdo na KTO. Gol do Messi mais vitória da Argentina pagando 20. Então fica a dica aqui, mas se você ainda não tem o cadastro, não se esqueça de utilizar o cupom FROSSAR para não perder o bônus, beleza? Léo, muito obrigado por topar essa resenha com a gente aqui, horas antes aí desse Vitória e Atlético, né? O Vitória mandante, o Atlético vem de uma derrota muito dolorida no Campeonato Brasileiro, por 4-0 na Arena MRV, no jogo que ficou marcado por aquela expulsão no mínimo questionável ali do Hulk. O Vitória também vive um momento delicado, vem de vitória, né? Ganhou do Inter na última rodada, mas é o lanterna da competição. Então, o que você pode passar dessa temporada do Vitória até aqui? Primeiro, um panorama geral, troca de treinador, foi campeão baiano, mas no brasileiro não vem muito bem. Como é que chega esse Vitória, esse misto de sentimentos nesse momento da temporada do Vitória para esse jogo contra o Galo? Obrigado mais uma vez. Primeiramente, obrigado pelo convite, Frossá. Falar do Vitória é sempre bom, mesmo na fase ruim, né? Para quem não conhece ainda, eu tenho o canal Canto Rubro Negro. A gente está na meta aí de bater 68 mil ainda hoje, se possível. A meta é 100 mil até o final do ano. E nós também vamos transmitir Vitória e Galo. A gente sempre transmite todos os jogos do Vitória. Então, se você quiser saber sobre o Vitória, acompanhe lá o Canto Rubro Negro. O momento não é bom, de fato. O Vitória venceu o Internacional e foi uma vitória fundamental. Eu prefiro ver o copo meio cheio. Quando a gente ganhou, a torcida falou: pô, a gente ganhou na rodada que todo mundo ganhou. Eu prefiro ver de outra forma. Ainda bem que a gente ganhou, porque se a gente não ganhasse e todo mundo tivesse feito 3 pontos, a gente estava afundado na lanterna. O Vitória hoje tem uma boa oportunidade, continua sendo um jogo difícil, é um jogo complicado, mas a torcida tem ciência que não é todo mundo no Campeonato Brasileiro que vai pegar um Atlético Mineiro sem Arana, sem Hulk, sem Paulinho, sem Alan Franco e sem Vargas, se eu não me engano. É uma oportunidade que pouquíssimas equipes no campeonato terão e talvez nenhuma. Talvez seja realmente uma janela de oportunidade muito específica, o que não significa que será um jogo fácil. O Vitória vem demonstrando muitas limitações, melhorou no comando de Thiago Carpini, a forma de jogar mudou em muitos pontos, não só sistema. A gente tem um quadro no canal de análise tática, a gente tem um analista profissional, eu também trabalhei em clube, então a gente tenta sempre aprofundar um pouco mais para entender o que pode ser feito, de dinâmica de jogo e tudo mais. E de fato, o Vitória evoluiu com o Carpini, só que essa evolução ainda precisa ser muito maior. A gente fez um jogo ok contra o Juventude lá, mereceu ganhar, mas para ganhar do Inter precisava fazer mais. Ganhou do Inter, mereceu ganhar, especialmente pelo primeiro tempo, mas para pegar o Galo, mesmo desfalcado, precisa fazer muito mais. É necessário vencer, porque depois desse jogo contra o Galo, a Vitória tem 2 jogos fora complicados: RB Bragantino em Bragança, que nunca é um jogo fácil, e o Fluminense, que está aí no bolo, já perdeu do Atlético Goianiense em casa, vai estar muito provavelmente pressionado, já que o jogo é já na próxima quinta. Então a gente encara esse jogo como uma final. Na verdade, todos os jogos são uma final para quem não começou bem, mas especialmente Carpini. Ele falou que pensou na possibilidade sim de poupar alguns atletas. Não me surpreende, não me surpreenderá caso algum atleta hoje estará no banco. Não é poupar a palavra, mas preservar, por conta do limite de jogos, por conta da constante de jogos, do CK, que é a enzima que indica a probabilidade que o jogador tem de lesão. Não me surpreenderá se hoje ele preservar alguém. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo sabe, como eu falei, que não deixa de ser uma oportunidade de tentar forçar, ir para o jogo sabendo do risco que você pode perder um Mateuzinho, que você pode perder um volante, um Luan, que você pode perder um jogador por desgaste muscular, mas que é necessário, porque se for para escolher, a gente não pode escolher nenhum, mas é melhor ir para o risco com o Galo desfalcado, que ainda é um jogo difícil, e depois contra o RB fora você tenta amenizar de alguma forma. Eu vou fazer até o levantamento no final do campeonato de quantas equipes pegaram o Galo sem Hulk, sem Paulinho, sem Arana, sem Alan Franco e sem Vargas. Eu acho que nenhuma.
Isso não significa, repito, que o jogo será fácil. Não, o jogo é difícil do mesmo jeito. O elenco do Galo tem muita opção. É, sem dúvida, postulante ao título. E mesmo sem esses atletas, é um jogo muito complicado, até pelas próprias limitações do Vitória. Por isso que eu tenho falado com a galera. Galera, vamos com calma. 1-0 é goleada. Eu sei que é no Barradão, mas o Galo é... Até historicamente, Vitória e Galo tem jogos muito complicados. Então, a expectativa, claro, é de conseguir vencer, mas sabendo que vai ser apertado. Excelente. É, realmente, assim, o Atlético ficar sem, especialmente Hulk e Paulinho, os dois juntos, fora, é algo inédito, assim, por suspensão. Então, mais ainda, o Paulinho teve, curiosamente, a primeira expulsão da carreira. O Paulinho nunca tinha recebido um cartão vermelho na carreira dele, perdeu a cabeça ali, porque foi, de fato, agredido pelo Marcos Rocha e o árbitro nem sequer amarelou o lateral do Palmeiras, e aí acabou o jogo, enfim, toma de 4-0, nervos à flor da pele, seu principal jogador é expulso de uma forma que pelo menos todo mundo do Atlético viu de uma forma injusta, e o Paulinho acabou perdendo a cabeça ali. Realmente, o ataque do Atlético hoje cai muito em qualidade, independentemente de quem jogar, em comparação ao ataque titular. Mas o Atlético também trata esse jogo como um jogo essencial para já deixar para trás esse 4-0 sofrido em casa e retomar um caminho de certa tranquilidade com o Gabriel Milito. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa chegada do Carpini. Qual foi o momento ali que o Condé realmente perdeu a condição de permanecer no Vitória? Houve o título baiano, até quando esse título baiano segurou o treinador no comando, quando foi o momento ali realmente de fazer a troca, e o que já deu para ver de diferente desse Vitória? Você já falou até de mudança de sistema, o que o Carpini já trouxe para esse Vitória que não se via antes? Condé, na Série A, até o Campeonato Baiano vinha bem, porém na Série A o time do Vitória evoluiu. A gente viu na Série B, até porque o Vitória foi o campeão na Série B, e claro, Série B não é Série A, mas a gente via muitas dinâmicas claras, a gente via uma ideia de jogo bem clara, um jogo que tinha um time que tinha muita triangulação pelo lado, um time muito vertical, não tinha muita posse de bola, era 1, 2, 3 e o ponta vai para dentro, é bola longa nas costas da profundidade, era uma equipe muito vertical e que por muitas vezes na Série B a bola ficava batendo e voltando. Só que Série B não pune tanto. Na Série A, quando isso aconteceu, o Vitória teve dificuldades que já existiam na Série B, mas que, né, como eu falei, não punia tanto. E em alguns jogos o Vitória não conseguiu jogar. O Vitória fez um péssimo jogo contra o Cruzeiro no Mineirão. O Vitória tomou 3-1 e era para ter tomado mais, em um contexto que o Cruzeiro estava na pré-venda, digamos assim, da SAF, todo um contexto ruim em Belo Horizonte, a gente estava lá, e o Cruzeiro amassou o Vitória. Contra o Vasco também, o Vitória coletivamente não conseguiu colocar em prática as ideias que teve, dando muito espaço no entrelinhas, dificuldade de jogar, o jogo às vezes muito intuitivo, então de fato a gente teve muita dificuldade com o Condé, e eu entendi a demissão. Eu não sei se eu demitiria, mas eu entendi, porque de fato o trabalho coletivo que ele mesmo vinha mostrando e que ele mesmo tinha colocado o sarrafo aqui em cima, o mesmo trabalho vinha evoluindo. O Carpini assumiu contra o Botafogo na Copa do Brasil, um jogo que ele teve um treino só, ou dois, não significava muita coisa. A Vitória fez 25 minutos bons, não conseguiu fazer o gol. E aí, quando o Botafogo voltou para o jogo, era uma equipe melhor. Acabou fazendo 1-0, depois o segundo, a Vitória fez o primeiro, mas não agregaram, foi 3-1. Mas não tem como cobrar Carpini ali. Pegou o Cuiabá, voltando para o sistema de 3 volantes, para estancar a sangria, mudando alguns volantes de fato. E ele falou sobre isso em coletiva, que o primeiro ponto era parar de perder. Empatou com o Cuiabá, um jogo feio, mas empatou, pontuou. Contra o Juventude empatou, já merecendo vencer, mandando no jogo. E contra o Inter, pelo primeiro tempo que fez, poderia ter feito até mais. Fez o primeiro, teve um segundo gol do Alejandro, que vocês inclusive conhecem, que foi anulado, bem anulado, por isso aqui, mas foi bem anulado. No segundo tempo, o Inter teve muita bola, nem tantas chances assim, fez o primeiro no vacilo do Vitória com mérito, e no final a Vitória venceu de forma merecida. Com relação a Carpini e a Condé, são treinadores que partem da mesma ideia, mas a execução é muito diferente. São dois treinadores que gostam muito de triangulações pelos lados, são treinadores que gostam muito que os volantes pisem na área, mas no caso de Condé, é um jogo muito mais direto. O Vitória, até por característica do Barradão, o Vitória não era equipe que tinha muita bola e rodava, valorizava a posse, não. Chegou no zagueiro, dava no lateral, triangulação, bola na área. Chegava no zagueiro, todo mundo marcado, bola longa para o centroavante para sofrer uma falta e botar a bola na área. O time de Carpini, não. O time de Carpini, Lucas Arcanjo, contra o Atlético Goianiense, tocou mais na bola do que em metade da temporada até aquele momento. Então é um time que valoriza mais a bola, que roda a bola um pouco mais e que tem uma marcação-pressão mais bem definida do que a de Condé. Condé marcava muito com encaixes individuais. No famoso futebol aqui da galera, é como cada um pega o seu. Então as referências do Vitória em sua predominância eram muito individuais e às vezes faltava um pouco mais de dinâmica para entender o que fazer.
O volante está encaixado, mas se sai do encaixe, o que é que o outro volante faz? Vai cobrir, vai manter o encaixe. Com o Carpini, a gente tem uma predominância maior por zona. Não é que o Vitória não faça a referência individual, mas o Vitória fica mais bem postado, mais bem compactado, defende mais o espaço. Lembrando que isso depende, né? Depende de cada um. Não é a forma de jogar que é certa ou errada, é como cada um executa. E com o Carpini vem sendo bem executado, principalmente a marcação-pressão. O primeiro gol em cima do Inter foi assim, contra o Juventude a gente também mandou no jogo assim. A gente tem conseguido fazer ali 15, 20, 25 minutos muito bons de pressão no adversário e ter conseguido ser eficiente, porque em alguns momentos até com o Condé, o Vitória até conseguiu fazer essa pressão, mas faltava qualidade para colocar a bola para dentro. E com essa vitória, como eu falei, o Vitória vem demonstrando alguns pontos positivos, ainda tem muito para melhorar. Deve manter os 3 volantes, que é um sistema que vem desde Léo Condé, mas a forma de jogar e as peças que são esses volantes também acabaram mudando. Mas a ideia, até onde eu imagino, pelo menos, é começar apertando 20, 25, 30 minutos. Não deu, vai baixar o bloco e vai esperar um pouco, porque ninguém consegue apertar durante 90 minutos. Mas é basicamente por aí. A gente mudou alguns pontos com o Carpini, outros com o Condé. A gente vinha tomando muitos gols na bola parada defensiva com o Condé e com o Carpini também. Eu, particularmente, não gosto de marcar por zona no escanteio, não sou muito fã. E Carpini trouxe essa referência mais de zona, de defender o espaço do que Condé, que era a referência individual, de cada um pegar o seu, enfim. A bola parada defensiva nossa realmente não está sendo das melhores. Em compensação, a ofensiva continua boa e a marcação-pressão. A gente teve dificuldade, principalmente contra o Inter, quando entraram os titulares e o Inter subiu para apertar. Quando o Inter subiu para apertar, a gente teve muita dificuldade de conseguir sair numa transição, porque aí não tem como tapar o sol com a peneira, é questão de elenco. Aí é realmente uma dificuldade muito grande de você conseguir sair da pressão com o Wesley, com o Bustos, com o Bruno Henrique, é completamente diferente. Então imagino eu que também em algum momento, caso o Galo pense em pressionar, o Vitória pode ter sim essa dificuldade. Mas ao mesmo tempo, nas poucas vezes que conseguiu sair, eu diria que só 2 vezes, conseguiu terminar a jogada. Conseguiu fazer a transição e terminar a jogada. Porém, hoje eu diria que a maior dificuldade do Vitória é essa. Quando o Vitória é pressionado, tem muita dificuldade para sair. Excelente, já me deu um panorama legal aí que eu ia até te perguntar sobre isso, em pontos fortes, pontos fracos, mas sua resposta já foi bem completa. Pensando num provável time, assim, Leonardo, o que que dá pra gente esboçar? Você falou sobre a possibilidade, né, que existe, e que é difícil de gente medir, mas que existe, às vezes, o Carpini segurar um ou outro jogador mais desgastado, mas quem seriam os 11 prováveis? E se ele fosse segurar, quem são os mais prováveis de serem poupados? A gente sabe, às vezes, jogador que joga uma sequência muito grande, ou um cara mais veterano. O que que você pode desenhar de provável time para hoje à noite? Ele falou em entrevista ao Globo Esporte que pensa em segurar 3 atletas que estão com desgaste muito acima, de acordo com a fisiologia, que é Mateuzinho, meia, Oswaldo, atacante, e o Luan, volante, que era do São Paulo. Ele falou sobre a possibilidade de segurar esses 3, porém ele também falou que talvez seja necessário ir no limite, correr o risco, como eu falei, porque não é todo mundo que vai pegar o Galo com essa quantidade importante de desfalques, e pelo contexto, existe a possibilidade de que vá no limite. Hoje, a gente pode ter sim alguma mudança. Pode chegar alguém e sentir o repouso no seu ideal, chegar algumas horas antes no vestiário e tirar do jogo e mudar, mas seriam esses 3, tá? Considerando que todo mundo joga, o time tem no caso Arcanjo, na direita Raul Cáceres, que não joga há muito tempo lateral direito, mas é há muito tempo mesmo, voltando de lesão, porque o William Lempo, que vem sendo um dos melhores jogadores do Vitória, tomou o 3º amarelo e não joga, é uma falta muito grande para o Vitória, foi muito bem contra o Internacional, inclusive. A zaga titular, que tem Wagner e Camutanga, que é das melhores duplas de zaga que a gente já teve por aqui. E na lateral esquerda, Lucas Esteves, que tomou a titularidade de Patrick Calmon, de PK. Lucas Esteves, que era do Palmeiras, estava no Atlético Goianiense, agora está aqui. A trinca de volantes, mantendo, é Luan, que era de São Paulo, de primeiro volante. Na esquerda, o Leonaldi, que era da Ponte Preta, o Vitória comprou, adquiriu o atleta. E no outro lado, na esquerda, desculpa, Leonardo, e na direita o William Oliveira, que vem fazendo gols, pisando na área, até se readaptou à função. Na frente o Oswaldo, que não vinha bem há muito tempo, a temporada de Oswaldo era muito ruim, assim, muito ruim mesmo, salvo um ou outro Bavi, sendo que Bavi é Bavi, tem um contexto específico de clássico e tudo mais, mas ele foi bem em alguns, mas vinha mal há muito tempo, ficou no banco por muito tempo, voltou à titularidade no jogo. Contra o Cuiabá foi mais ou menos, contra o Juventude não foi bem, contra o Inter foi muito bem. Então o Oswaldo ainda oscila. Oswaldo na frente com o Mateuzinho, que é dos melhores jogadores do Vitória na temporada, porém sempre se espera mais dele. É um jogador que mesmo às vezes indo nota 6, 6,5, tem um passe decisivo por jogo, tem 2 passes decisivos por jogo, tem uma assistência, tem uma pré-assistência. Então mesmo ele abaixo ainda para o que a gente esperava dele na Série A,
Ele, mesmo abaixo da média do que a gente esperava, ele ainda consegue entregar alguns lances importantes. E na frente o Alejandro. Na frente o Alejandro, que fez um bom jogo contra o Inter, não vinha tão bem assim, teve o gol anulado milimetricamente, de fato estava anulado. Na frente Alejandro, esse deve ser o Vitória. Arcanjo, Raul Cáceres, como eu falei, que me preocupa muito com o Scarpa do lado dele, já que Scarpa mudou de lado, Cáceres lateral direito, me preocupa muito Scarpa por ali. Arcanjo, Cáceres, Wagner Leonardo, Camutanga e Lucas Esteves, Luan Santos, Leonaldo, William Oliveira, Mateuzinho Osvaldo e Alejandro. Desses 11, quem que você apontaria como jogador, vamos dizer assim, mais em paz com a torcida, o cara que menos sofre crítica? Seria o Mateuzinho? Quem que é o jogador que, assim, para o torcedor do Galo ficar de olho, esse cara aí vem numa boa temporada? Eu não diria uma boa temporada, mas a trinca de volantes vem sendo aprovada. Sendo que a gente tem um Dudu aqui, que era muito titular, mas não tá jogando, tá com algumas questões no clube, machucado, depois virou, não tá jogando. O Rodrigo Andrade, que não deve voltar para titularidade. Então a trinca de volantes com Luan, Leonardo e William Oliveira vem muito bem. Diria que o William Oliveira é a contratação mais regular do ano. É uma nota 6, 6,5 sempre. Nos últimos jogos tá indo nota 7, 7,5, mas é um cara bem regular. E o Mateuzinho, velho, que é o cara que a gente espera. Agora, o cara que todo mundo confia 100% é Wagner Leonardo. É o zagueiro canhoto de 24 anos que chegou aqui, assumiu a braçadeira de capitão, foi campeão da Série B, campeão baiano, sempre tem sondagem por ele. Muito bom zagueiro. E o Camutanga também. Muitas vezes o torcedor acha que esses jogadores têm nome folclórico. Como é que esse cara tá na Série A? Mas é um zagueiro muito bom. Eu diria que eles se completam. O Wagner é um zagueiro mais técnico, é um zagueiro canhoto, que tem uma saída de bola boa, e o Camutanga é um zagueiro mais zagueiro, não que ele seja ruim, mas é um zagueiro mais firme, com uma boa recuperação. Então, eu diria que desses todos aí, quem está entre aspas, lua de mel com a torcida, sem dúvida, Wagner, e depois Camutanga, dupla de zaga. O Wagner de Santos mesmo, né? Revelado no Santos. Isso, exatamente. Perfeito. Muito bem aqui, muito, mas assim, muito bem mesmo. Muito Muito bem bem mesmo. mesmo. Legal, destaque individual. Eu tô dando uma olhada, eu tô olhando pro lado aqui porque eu tô dando uma olhada no elenco do Vitória. Eu sempre gosto de fazer isso enquanto eu converso aqui com o pessoal nesse quadro. Tem vários jogadores assim bem conhecidos aqui do futebol mineiro. O Raul Cáceres jogou no América e no Sim. Cruzeiro. Então, é um cara que a gente já viu bastante por aqui. A última partida de Cáceres foi antes do Campeonato Baiano acabar, imagine. Ele tá voltando agora, voltando de Tá lesão. voltando agora. Porque o Lepe tá suspenso. E a minha preocupação é Entendi. Scarpa todo em cima dele. Uma questão de falta de ritmo, legal, bom saber disso. E sobre o ataque, eu queria te perguntar, assim, porque a gente vê vários nomes bem conhecidos, assim, né, no elenco do Vitória, do ponto de vista do ataque. Tem o Oswaldo, já muito experiente, o cara que a gente conhece muito bem, por tudo que fez na carreira. O Luiz Adriano, um atacante que tem uma trajetória importante demais no futebol internacional, europeu, inclusive. O Everaldo a gente conhece bem aqui, porque jogou no América. O Léo Gamalho foi o terror do nosso rival estadual na época de Série B do Cruzeiro em vários jogos. É um cara que a gente sabe que sabe fazer gol também, para lá de experiente. E o Alejandro, assim, o que você pode dizer individualmente um pouquinho desses caras, mas especialmente do Alejandro, que é uma cria da base do Atlético, um cara que a gente conhece um pouco. Eu gosto de saber como que esses garotos estão na sequência da carreira. E do Luiz Adriano também, porque curiosamente é um jogador que eu particularmente achei que jogaria mais bola no Brasil, pela carreira que tem. O que você pode dizer desses caras? O Luiz Adriano, eu vou resumir para você que no último jogo contra o Internacional, quando ele foi chamado para o banco de reservas, o Barradão todo vaiou. Para você ter essa noção. Então, o Luiz Adriano é um cara que 9 entre 10 torcedores do Vitória querem que vá embora, porque ele realmente não consegue desempenhar, não consegue ir bem, até fundamentos básicos que a gente sabe que ele tem. Sabe quando às vezes as coisas não funcionam mesmo, não é questão só de qualidade técnica, as coisas não funcionam. Então, ele não vem conseguindo ajudar. O Léo Gamalho, o Carpini falou que não conta com ele por característica, é um atleta já de 37 a 38 anos, que não tem intensidade, né? Que Carpini, no caso, e a comissão, eles julgam que não tem intensidade necessária para uma Série A. Eu tenho a tendência a concordar. Acho até melhor que encerre o ciclo de Gamalho assim, porque ele foi muito importante no título da Série B. É um cara que todo mundo gosta. É melhor do que ter um desgaste. E o Alejandro, hoje é o titular. Não faz uma boa Série A. Se recuperou agora, na última partida contra o Inter, onde ele foi bem no jogo. Alejandro vinha muito bem até o primeiro jogo da final do Baiano, onde Marcos Felipe dá um vacilo e ele perde o gol, literalmente o gol. Ele chuta para fora. Ali ele começa a errar. Na volta da final tem uma bola, ele e Marcos Felipe, que não ia mudar nada, tava 1-1, Vitória seria campeão do mesmo jeito, mas ele perde o gol. Contra o Palmeiras, ele tá bem no jogo, perde o gol. Então, se eu posso dizer para você o que infelizmente vem resumindo o Alejandro em alguns jogos, na maioria dos jogos da Série A, é que às vezes ele até participa bem do jogo, ele sai bem da área, ele faz um bom pivô, ele
é muito voluntarioso, então ele volta para cobrir atacante, para cobrir meia, para cobrir volante, ele realmente corre muito para trás, mas quando ele tem a bola do jogo, ele não acerta, e aí não adianta falar para o torcedor que o cara sai bem da área, que o cara gira bem o jogo, não adianta falar nada disso se o cara tá perdendo gol. Então o Alejandro não vem bem, porém melhorou muito nos 2 últimos jogos. Melhorou muito contra o Juventude, apesar de ter errado uma bola simples, mas foi bem no jogo de modo geral. Melhorou agora contra o Inter, como eu falei, teve o gol anulado, mas foi bem no jogo. É uma questão de confiança, né? O Alejandro me parece um cara que sente muito quando as coisas não estão acontecendo. Então, ele precisa fazer o gol para dar uma respirada. Não é uma Série A boa, mas pelo menos contra o Inter, aparentemente, tem um norte para ele voltar, porque ele ajuda. Eu tenho que ser justo. Ele ajuda. Ele sustenta a bola no pivô. Ele consegue ajudar. Ele ajuda na transição. Ele marca muito. Mas no final das contas, ele tem que fazer gol. E ele tá errando nisso na Série A. Espero que amanhã tenha lei do ex. Amém. É voluntarioso, é fato que o Alejandro é. A gente lembra dele desde o início aqui no Atlético. Pelo que você está me dizendo, mais tarde tem a chance de ser um jogo, assim, de vários lances em que o torcedor, tanto do Vitória quanto do Galo, vai lamentar ali uma finalização menos precisa, porque o centroavante do Atlético tende a ser o Cadu, que é um garoto da base que até tem ali boas qualidades, a gente vê que ele tem uma capacidade legal de sair da área, é um cara rápido, é um cara que sabe fazer um facão bem, se movimenta bem ali, né, buscando espaço nas costas da zaga, só que na finalização ainda peca, né, ainda falta um pouco mais de tranquilidade com a bola no pé, a bola ainda queima um pouco no pé, faz parte, é o início da trajetória como profissional, mas são dois centroavantes, provavelmente, então, no jogo de mais tarde, que não estão tão regulados assim nessa relação com as redes. Se a gente tivesse o Hulk no jogo, certamente seria diferente, mas Voltaria não para tem. casa, né? Voltaria para É, jogar na casa que ele foi revelado. Eu exatamente, lembro eu de ia te Hulk perguntar. aqui. Exatamente, eu ia te perguntar exatamente disso, cara, assim, porque até havia uma expectativa, assim, de o Hulk vindo para a Bahia para esse jogo, de ser, de repente, homenageado, de ter algum tipo de homenagem ali para ele no Barradão, pelo início da trajetória dele como profissional, justamente no Vitória. Teria alguma coisa? Você ficou sabendo de alguma coisa? E como é que é a relação da torcida do Vitória com ele, assim? Existe um carinho ou foi muito rápido e nem deu tempo de. A relação é pedir para ele voltar todo dia. Há 3 anos a galera pede para ele voltar todo dia. Agora, Hulk saiu muito novo daqui. Hulk fez algumas Uhum, partidas na época em 2006 e saiu daqui, salvo engano, direto para o Porto. uhum. Então, ele, apesar de ter sido revelado aqui, ter tido seu tempo de base aqui, no profissional ele não levou muito tempo. Ele e Davi Luiz também não levou muito tempo aqui no profissional. Levou, se a gente for contar mesmo, metade de uma temporada. Então, os dois já saíram daqui direto para grandes clubes do centro europeu, salvo engano. Não sei se teria alguma homenagem, mas acho que o clube faria o básico. Daria uma camisa para ele, seria bem-vindo de volta, etc. Mas, sinceramente, ainda bem que ele não vem. Sem dúvida nenhuma. Tecnicamente, para o torcedor do Vitória, não deixa de ser um alívio. Meu velho, queria te perguntar sobre o Barradão, assim, a gente vive a situação lá da arena que é recém-inaugurada lá em BH e sofre várias críticas, assim, tem um problema claro de acústica lá, o som da torcida realmente não espalha ali pelo estádio, a grama também recentemente foi trocada para grama de inverno e também vem recebendo algumas críticas, enfim. Como que tá o Barradão, especialmente no que diz respeito a gramado, tá em boa qualidade? Qual que é a expectativa de público para o jogo de mais tarde? O complexo todo, que na verdade o estádio faz parte do complexo, continua em obra, está tendo duplicação da via, está sendo construído outro estacionamento, tem obra em todo lugar, inaugurou a Academia do Leão, no total agora, salvo engano, são 10 ou 11 campos que o Vitória tem o campo principal, tem 3 campos em cima para o Sub-4 até o Sub-14 da Academia de Futebol, tem um campo com proporções oficiais, tem mais 3 no CT e mais 2 ou 3 no estacionamento, dá uns 11 ou 12 campos no total, com estrutura muito boa, inclusive. E o gramado do Barradão já esteve melhor. Acontece que deu uma praga, basicamente isso, e o Vitória teve de meio que refazer tudo. Então, visualmente, o gramado já está melhor, mas na Série B, principalmente, o gramado estava um tapete. Porém, como teve essa praga, o gramado está mais baixo. Inclusive, Abel Ferreira falou na primeira rodada que se o Vitória continuasse jogando no gramado da forma que estava, ia sofrer as consequências. E sofreu. O Vitória teve mais de 11 lesões musculares desde que a Série A começou. Acredite, mais de 11 lesões musculares desde que a Série A começou. Porque o gramado estava muito alto e muito pesado. Então, o Vitória foi meio que adaptando de acordo com isso. O gramado agora está mais baixo. Repito, não está o ideal. Na Série B, a gente tinha dos melhores gramados do Brasil, eu tenho certeza disso. Mas, por conta dessa praga, as coisas estão ainda voltando a ficar como estavam. Diria que está 70%. Já esteve muito pior. Se você pegar a estreia contra o Palmeiras ou o Bavi, estava muito pior. É um gramado ainda
meio pesado, com a grama baixa, mas está bem melhor do que estava, tá? Expectativa de público é complicado porque é São João, já é quinta-feira de São João, então a partir de quinta todo mundo já viaja para o interior. E 18h30 no Barradão, meu amigo, é difícil. Barradão não tem metrô na porta, tem um metrô próximo, mas não tem um metrô na porta. E digamos que a parte da cidade que vai para o Barradão, em sua maioria, atravessa a cidade. Então pega o horário de fluxo. Você que vai estar lá, ou até a galera que vai assistir na TV, vai ver a diferença quando filmar a torcida, de quando a bola rolar 18h30 para os 15 do segundo tempo. Porque tem gente que literalmente chega no intervalo. Aqui não estou falando de figura de linguagem, não. A galera literalmente chega no intervalo. Tem gente que sai do trabalho 18 horas que vai chegar às 7h30. Que vai chegar com o segundo tempo começando, porque apesar da via Mário Sérgio, que é uma via mais recente, ter ajudado muito no acesso, você ainda tem que atravessar a cidade toda. Então, a expectativa de público hoje está em 15 mil check-ins, entre check-in e ingresso de sócio, mas nem todo mundo que faz o check-in está indo. No último jogo, por exemplo, a gente teve 19 mil check-ins feitos e foram só 14 mil. Independente de qual motivo, seja, foi chuva, porque também não tem cobertura, enfim. Mas, ou até a própria fase do time também influencia. Mas hoje a gente tem 15 mil. Eu espero algo entre 13 e 15, o que para mim, sinceramente, tá ok por ser uma quinta-feira, 18h30, por ser uma quinta-feira de São João. Horário muito ruim para um dia útil, né? Horrível. A gente estava até conversando ontem com o pessoal da comunicação do Atlético, sem ninguém muito bem entendendo por que esse jogo foi marcado para 6h30, um estádio que não é central, né? Não é na região central de Salvador, então realmente complicado o horário. Vamos sofrer com trânsito, mas paciência, tem que encarar, vamos lá acompanhar o jogo de mais tarde. Antes de eu te perguntar sobre a sua expectativa efetivamente para o jogo, como que você imagina que o jogo vai ser disputado, é até um placar que eu vou pedir para você arriscar, se quiser, evidentemente. Uma curiosidade, assim, existe papo de SAF no Vitória? Por que eu pergunto? Porque o rival do Vitória, o Bahia, é um dos cases aí de SAF no Brasil que mais repercute, porque foi comprado por um grupo, né, enfim, bilionário, grupo City, um grupo relevante no mundo inteiro. E o Vitória é um dos clubes do Brasil que ainda não virou oficialmente SAF, né? Vem sendo uma tendência em todos os cantos do país. Existe esse papo? Existe uma possibilidade? O Vitória tem uma situação financeira hoje que obriga o Vitória a virar SAF ou não? Como a associação está tranquilo? Como está um pouco dessa situação do clube propriamente dito? Tranquilo não tá. O próprio presidente fala, Fábio Mota, que ele precisa de 11 milhões por mês para sobreviver, em termos de dívidas passadas. O que fizeram com o Vitória não foi parar na Série C à toa, foi pesado, foi complicado o que fizeram com o Vitória nos últimos anos. Mas ele sempre fala o seguinte, ele acha que o clube tem que estar preparado para a SAF. Ele fala que recebeu propostas de SAF na Série C e que não vendeu porque entendia que com o Vitória na Série A valeria muito mais e estaria vendendo o clube a um preço irrisório. E hoje ele entende que ainda precisa aumentar a estrutura, melhorar o clube como um todo, sanar as dívidas, para que aí sim o Vitória esteja 100% valorizado dentro do que ele imagina que vale. Eu acredito que é uma questão inevitável. O rito de SAF vai demorar, já tem inclusive previsto no estatuto, eu sou sócio também, eu trabalhei no clube, trabalhei no Vitória, trabalhei no esporte, sou sócio há muito tempo, e também votei todo esse rito para que a gente pudesse entender, e é um rito que vai demorar, ele tem que colocar a proposta para o conselho voltar, debater os tópicos, para colocar a Assembleia Geral para o sócio, para voltar, então não vai ser um rito rápido. Mas ele entende que neste primeiro momento é necessário arrumar a casa, são as palavras dele. Tem que arrumar a casa primeiro. Só que ao mesmo tempo, eu, Leonardo, sendo sócio, torcedor e também tendo experiência profissional na área no clube, eu tenho receio do bonde passar. Até que ponto, até quando a gente vai esperar para arrumar a casa para começar a debater eventuais propostas? Eu entendo que tem que arrumar a casa, mas o bonde está passando. A gente já chegou na Série A, já está sentindo a gigantesca diferença de plantel e, obviamente, tem relação com dinheiro. Hoje o futebol é muito voltado para isso, evidentemente. Hoje, por exemplo, no jogo contra o Inter, entrou no segundo tempo Bruno Henrique, Bustos e Wesley. No nosso time entrou um Luiz Adriano que não está bem, um Eric Castilho que mal jogou no Campeonato Baiano. Então a disparidade, principalmente quando a gente pega essas equipes nas substituições, é muito grande. No 11 contra 11, por ser dentro do Barradão e tal, você consegue até competir. Mas quando começa a entrar o fator elenco, pesa muito. Então até que ponto a gente tem que arrumar a casa? Ele fala que ainda não é o momento, mas eu acho que é uma discussão inevitável. Perfeito. É uma tendência nacional, realmente. E, assim, uma das coisas que você falou de futebol é dinheiro, cara, eu sempre defendi muito essa tese, assim. É claro que o torcedor,
ama o discurso do peso da camisa. Ah, o meu clube ganha porque o meu clube é grande. Cara, eu sempre defendi a tese de que futebol é time bom, salário em dia e bom elenco, bom ambiente que vai ganhar. Pode estar com a camisa de um time sem nenhuma tradição, que se tiver os três elementos ali, ambiente bom, treinador bom, bem treinado o time, e time bem treinado, e bons jogadores, evidentemente, você vai ganhar, não tem jeito. Então, enfim, passa, obviamente, muito por esse investimento. O próprio Atlético mesmo foi campeão brasileiro em 2021, logo depois de uma carga absoluta, assim, absurda de investimentos, vários grandes jogadores chegando, e aí você tem um crescimento de nível técnico absurdo, Nath Fernandes, Hulk e tantos outros, e aí você é campeão brasileiro, então faz parte, é assim com todo mundo. Léo, para a gente Foi fechar, um jogo que eu torci muito pro Galo, inclusive, foi na Fonte. qual deles? Ah, Foi o na jogo do Fonte. título. O jogo do Torci título, muito, sim. torci bastante. Aquele dia foi mais uma das viradas bem a cara de Clube Atlético Mineiro ali. Aquela virada foi diferente ali do padrão. Para os outros clubes, para o Galo a gente já está mais ou menos acostumado. Meu velho, como você imagina o jogo assim de mais tarde, do ponto de vista tático? Você acha que vai ser um jogo de trocação? Você acha que vai ser um jogo mais estudado? E se quiser, fica à vontade para arriscar um placar também. Acho que por obrigação, não que o Galo não tenha, até pelo resultado da última rodada, mas por obrigação o Vitória começa apertando. Não sei se 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, mas por obrigação o Vitória faz aquele abafa inicial e aí depois baixa um pouquinho e espera para ver o que vai acontecer. Baixa um bloco médio, tenta não deixar o Galo jogar, depois um bloco baixo para tentar sair em transição. Acho que a gente vai ter muitas nuances, mas o começo do jogo, o mínimo que eu espero é uma Vitória apertando não só o Galo, mas independente de quem venha. Vitória tem que apertar no começo, porque a obrigação, no sentido de tabela, é nossa. A gente precisa do resultado dentro de casa. Então, eu imagino que o Vitória começa apertando. Depois, aí são as nuances do jogo. Se o Vitória faz 1-0, aí já baixa um pouquinho, o Galo já vem para cima. Se não faz 1-0, aí o Galo já vem jogar, o Vitória já tenta controlar um pouco mais. Mas o início, para mim, é fundamental. Para mim, é isso aí que vai acontecer. Quer E o arriscar um placar? placar? Eu sou placar mínimo, velho. 1-0 ou 2-1. 1-0 é goleada, 2-1 é goleada, meio a zero. A gente precisa ganhar. Tá certo, tá certo. Vou deixar o meu pitaco aqui também. Vou postar um 2-0 pro Galo. 1-0 ali no início do jogo, um 2-0 já matando na reta final. Vai ser um jogo duro pra gente também, duríssimo pelos desfalques, especialmente a questão ofensiva preocupa demais. O Milito tem usado o termo sobreviver. O Atlético precisa sobreviver a esse mês de junho, porque é o mês mais delicado. O Atlético vai anunciar nas próximas horas. O Júnior Alonso já anunciou e já foi reintegrado, inclusive o Bernard. Então tem bons jogadores chegando e os jogadores vão retornar da Copa América, os jogadores que estão lesionados vão voltar. Então, o Atlético, a partir do meio de julho ali, a partir do momento que a janela abre, vai ter um elenco muito forte, na minha opinião. Mas até lá é sobrevivência realmente e passa, sem dúvida nenhuma, por esse jogo de hoje à noite contra o Vitória no Barradão. Léo, muito obrigado pelo seu tempo, foi muito legal o papo. Acho que o torcedor do Galo conseguiu entender muito bem o cenário para esse jogo, entender o momento do Vitória, entender quem são os destaques, como é que está o Alejandro, que é uma curiosidade também. Para a gente fechar, antes que eu me esqueça, uma pergunta que eu sempre faço nesse quadro, assim, como é que você tem visto a temporada do Atlético até aqui? Por que eu gosto de perguntar isso? Porque para sair da bolha um pouquinho, né? A gente vive em bolhas no Brasil por uma questão óbvia, um país gigantesco, não tem como você acompanhar o Atlético da mesma forma como eu acompanho, nem eu acompanhar o Vitória como você acompanha, é impossível. Então eu gosto de entender o que sai da nossa bolha em relação ao Galo, assim, em relação ao elenco, em relação ao trabalho do Milito, o que chegou de Atlético para você nessa temporada? Oh, com relação ao estadual, eu vi que foi campeão, inclusive nos lances finais, eu vi isso. Acho que estadual não é um parâmetro muito grande, porque é clássico e tudo pode acontecer. Com relação Uhum. ao Galo, na Série A, para mim, tem potencial para estar muito acima de onde está. Acho, inclusive, que deveria estar acima de onde está. Eu sempre coloquei como postulante ao título Palmeiras, Flamengo e Galo. Sempre coloquei esses três. Então, acho, claro, o campeonato está no começo e é óbvio que dá tempo de recuperar. Espero que não seja contra o Vitória, por favor, recupera depois. Mas sempre existe a possibilidade de recuperar. Vejo o Galo brigando pelo título, inclusive pelo título de algum mata-mata. Eu sempre falo sobre isso. Palmeiras e Galo são times que, independente da competição, eu coloco como favorito, mesmo que no Campeonato Brasileiro, se não me engano, está em oitavo ou em nono, não esteja representando, para mim, a qualidade desse elenco. Então, sendo sincero, acho que deveria estar acima, mas também acho que tem tempo de sobra para recuperar e brigar lá em cima. Perfeito, excelente. Léo, de novo, muito obrigado. Grande abraço para você. Bom jogo mais tarde para nós. Que vença o melhor.
E a gente volta a conversar depois, no segundo turno, quando o jogo for lá em BH. Vou Será lá. muito bem recebido. Será muito bem recebido lá na Arena e a gente pode gravar junto de novo também. Enfim, estou à disposição também lá em BH e para as próximas rodadas, beleza? Grande abraço. Obrigado de novo. Fechado, meu irmão. Obrigado. E se você que está assistindo quer saber mais sobre o Vitória, se inscreva no Canto Rubro Negro. A gente fala sobre absolutamente tudo, dentro e fora de campo lá, sobre o Leão. Eu espero que a taça 45 pontos esse ano seja nossa, porque primeiro ano, quando volta, é complicado. É focar em É não cair. difícil. E ano que vem a gente vai reestruturando. É isso. Aqui embaixo na descrição do vídeo estão aí os caminhos para você encontrar o Léo e o trabalho dele nas redes sociais. Vou deixar tudo bonitinho aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo.